Bom dia, meu irmão, a paz do Senhor. Hoje, segunda-feira, nós estamos aqui em Itajaí. Vamos participar a semana toda do Reino em Movimento, aqui com a equipe Mevan, do Luiz Hermínio, e vai ser uma bênção, tenho certeza. E hoje eu quero trazer uma palavra para vocês, algo que a gente tem estudado e encontrado uma distinção naquilo que a palavra fala e naquilo que muitas vezes é pregado, né? Toda vez que a gente entrega da nossa vida, das nossas atividades a Deus, muitos irmãos falam que Deus te dê 100 vezes mais, né? Como uma retribuição por aquilo que nós estamos fazendo ao Senhor, né? Principalmente quando a gente se abdica de bens financeiros ou de tempo, de disposição. Então aqui se é usado muito Mateus 19, 29. E todos que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou propriedade por minha causa, receberão em troca 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Então esse versículo 29 é usado muito para isso. Se nós antecedermos um pouquinho aqui, né, Pedro está perguntando, mas Senhor, por causa do jovem rico aqui, né, por causa do que ele não tinha disposição para entregar, Jesus fala, olha, é mais fácil um camelo passar por dentro de um buraco de uma agulha do que um rico ir para o reino dos céus. E os discípulos dizem, Senhor, mas então é impossível, quem irá ao reino dos céus? Então ele fala essa questão que para o homem pode ser impossível, mas para Deus nada é impossível, né? Aí então Pedro pergunta, deixamos tudo para segui-lo, qual será a nossa recompensa? Então quando nós lemos aqui o 28, eu lhes garanto que quando o mundo for renovado, o Filho do Homem se sentar em seu trono glorioso, vocês que foram meus seguidores também se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E então vem o 29, que foi o que a gente acabou de ler, falando das 100 vezes mais. E é interessante que esse texto ele dá margem, se você pega só isoladamente ali o versículo 29, dá para se entender que verdadeiramente ele está falando de bênçãos para aqueles que deixaram pai, mãe, deixaram as suas propriedades por causa dele. Mas quando a gente lê o 28, a gente vê que ele está falando do reino eterno. Agora, se a gente vai para Marcos 10, 29, aí Jesus está respondendo a mesma pergunta que Pedro fez, né? Deixamos tudo para segui-lo, né? O que receberemos, né? Então Jesus responde, eu lhes garanto que todos que deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca, neste mundo, 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, com perseguição, e, no mundo futuro, terão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Quando tem um contudo na palavra, a gente deve se alertar, né? Aqui, o que Jesus está falando? Aquele que deixar mãe, pai, casa, propriedade, terá 100 vezes mais. O que seria essas 100 vezes mais, meu irmão? Ele está falando aqui de alguém que está indo pregar o evangelho, que está levando o evangelho ao mundo. Então, obviamente, essas casas aqui, essas mães, esses irmãos que serão agregados na tua vida, é os irmãos pelo qual você passa nessa caminhada. Porque eu terei 100 casas, porque todo lugar que eu chegar e for bem recebido, ali será minha casa, ali será minha irmã, será minha mãe. Você lembra quando Jesus estava sentado e alguns chegaram, Senhor, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Ele falou, quem é a minha mãe e os meus irmãos, senão aqueles que comungam comigo, aqueles que vivem e seguem aquilo que eu estou levando e trazendo. Então, meu irmão, vamos entender a grandeza disso. É sim 100 vezes mais, mas 100 vezes mais do que? Da comunhão, do relacionamento, da grandiosidade de ter e contar com um corpo vivo que nos recebe, naquela singeleza, sabe? De sentar à mesa, de tomar um café da manhã com um irmão que te recebeu porque você está proclamando o evangelho. Você já pararam para pensar que coisa mais linda? Hoje,
É difícil você ver as pessoas recebendo irmãos que estão pregando o evangelho nas suas casas, mas antigamente era muito bonito e se via muito isso. Hoje a igreja vai lá e paga um hotel pro cara, para que ele tenha a privacidade dele e para que também a igreja não tenha que ter a sua privacidade ali, algum membro ou o próprio pastor, a sua privacidade quebrada. Porém, o tempo de mesa, a comunhão naquele dia a dia ali, é o que verdadeiramente traz essa grandeza dessa palavra. Contudo, talvez aquele que acredita ser o primeiro será o último. Por quê? Porque a motivação está errada. Porque talvez esse primeiro aqui, ele está fazendo com a intenção de receber. Que nós possamos entender o contexto lindo disso aqui, que se resume em família, que se contempla em família, que se contempla no relacionamento e na comunhão do Evangelho. Que Deus abençoe sua vida. Vamos ler a Bíblia com mais atenção nas nuances, comparar textos, comparar os Evangelhos e verificar ali o que mais tem. Porque, meu irmão, será acrescentado 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, filhos e propriedades com perseguição. E no mundo futuro terão a vida eterna. Que a nossa visão, o nosso olhar esteja na eternidade, na perspectiva da eternidade e não na expectativa do futuro. Que Deus te abençoe. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.